Essa é a necessaire que a gente vai fazer agora. Um material externo para decorar e para costurar, para fazer tudo. Um material interno, que é o nosso tricoline, cordinha e uma bolinha para a gente estar fazendo essa decoração. O zíper a gente vai usar no tom da linha, que é o que dá o destaque nas folhas, só que a gente vai fazer nesse tom de bege. É um linho misto por fora e por dentro aquele poá, esse poá aqui de bolinha. Corta no molde que vocês têm aí e risca no molde. O que eu tô falando aqui é que a gente precisa passar essas peças antes de ir para a máquina, inclusive esse linho misto. Cortou, riscou, fez a marcação do zíper. Agora a gente vai para o nosso material de recheio, que é a manta R1, para deixar ela estruturada, fofinha. Corta a manta um pouquinho maior que o tecido de fora. Não precisa passar o ferro para fixar o tecido de fora na manta, ok? Fez isso, a gente vai medir o zíper. O zíper tem a marcação ali que a gente fez no tecido. A gente deixa uns 3 centímetros maior para uma ponta e uns 3 centímetros maior para outra. Vai dar em torno de 45, 47 centímetros de zíper, mas eu não vou cortar meu zíper, eu vou costurar direto na máquina. Mas pra gente saber o tanto que a gente precisa de zíper na máquina. O cursor eu vou usar o cromadinho, porque é o que eu tenho. Aí eu vou precisar também da cordinha para fazer o detalhe e dessa bolinha aqui, que é bem opcional. Na verdade, a florzinha também é opcional. As folhinhas e o restante, ó, tá aqui os moldes das folhinhas e da bolinha. Vou deixar do ladinho, tá? E agora a gente vai fixar a nossa parte de fora, que eu já passei separada da manta. A gente vai passar uma costura de fixação. Costura de fixação é num pontinho grande. Essa régua que eu estou utilizando ali, ela não é necessária, é só um hábito que eu tenho de usar, porque a régua faz com que o material que está embaixo, se for fofo, o tecido, se for com elastano, tudo vai estabilizar. Então a régua, ela tá embaixo de um dos lados do pé da máquina, ó. Mas ela é opcional no linho misto aqui, não tem necessidade. Costurou, vamos tirar todo o excesso da manta. Cuidado com a tesourinha, tá? Aqui eu já deixo umas tesouras separadas para manta e essa minha aqui já tá ficando ruim, que é o ó. Aí corta todo esse excesso das duas partes, eu vou costurar essa outra aqui, vou cortar o excesso pra gente já ir para a próxima parte. Essa necessaire é rápida. Esse excesso aqui vamos deixar separadinho do lado, a gente vai precisar dele também. Eu tô com um pé de reta, minha máquina é reta, e agora vou botar um pé de zíper, tá? Porque eu preciso costurar o zíper. Não há uma necessidade. A gente vai mostrar a largura que a gente vai estar costurando ali. O detalhe do zíper é o seguinte, ó, os 2 dedinhos maior. Tem a marcação que a gente já fez ali na parte da necessaire. O que eu fiz foi transferir a marcação para o zíper, porque eu quero que ele fique um pouco mais para baixo da marcação. Então, eu comecei ali na marcação, costurando. A parte que eu quero maior eu não costuro do zíper, ela fica sobrando. E eu vou vir costurando e ajeitando. Aí eu vou, ó, eu tô mostrando ali que a gente pode ir botando alfinetes ao redor tudo com calma, antes até de colocar embaixo do pé da máquina, para poder costurar certinho, não precisa fazer piques no zíper. Essa nossa curva, ela é grande. Percebe que aqui a gente não vai costurar bem na pontinha do zíper, olha ali. Até para quem não tiver o pé de zíper vai dar tranquilo, é só se aproximar um pouquinho que vai dar certo. E aí é só a gente ir costurando até a próxima marcação. Agora eu vou pegar o meu lápis e eu vou marcar o meu zíper, porque a marcação tá na parte de baixo, no tecido. Marquei, ó, tá ali a marcação. Ali tem um tanto sobrando do outro lado, eu corto mais ou menos o mesmo tanto. Cortei, aí eu pego o meu zíper que eu já cortei e corto uma outra parte, porque eu preciso costurar no outro lado. Agora, esse outro zíper lá que eu cortei, eu vou deixar separado para outra parte. Essa parte que a gente já costurou o zíper, já vamos costurar o nosso forro. Vou virar o lado direito, que tá as bolinhas para baixo, e eu vou alfinetar. Alfinetar porque eu quero que todo esse tecido aqui ele fique bem certinho, ele é exatamente do tamanho da parte de fora. Aí eu posso alfinetar a parte ali do zíper todo, com os alfinetes e tá costurando em cima, ou só alfinetar como eu estou fazendo desse jeito para ajudar que o tecido não dance na hora que a gente for fazer a costura. Aí tem a marcação de baixo. No forro aqui, quando eu cortei, eu já fiz uma marcação do lado avesso, então ele já tem a marcação ali. Eu começo exatamente com a agulha em cima da marcação, que ela já tá batendo com a parte de baixo, que tá bem certinha, com aquela outra que eu já costurei. E aí eu vou indo, costurando aqui, não tem segredo. Esse forro, caso queiram e desejem e já tenham experiência, pode ser colocado junto com o zíper, tudo junto.
É só cuidar das marcações. Agora a gente vai tirar os alfinetes. Pronto. A outra parte é igual, não tem segredo. A gente vai tirar os alfinetes para poder rebater essa costura. Aqui deu alguma coisa de errado nessa hora aqui, tranquilo, a gente desmancha, torceu ali alguma coisa, a gente desmancha e refaz. Essas duas linhas, percebam, elas nem são iguais, mas elas vão fazer o efeito que a gente precisa aqui. A gente vai colocar duas linhas na máquina, na parte de cima, onde passa na agulha. Então, coloca uma no chão, uma no suporte da máquina e depois vem passando elas junto. Para isso, amarra lá na ponta e puxa a linha, é o que eu tô fazendo. Daí só vai ter que colocar na agulha as duas junto. É a linha 120 de costura normal, mas ela vai dar um efeito mais grossinho. Não tem duas linhas? Pega na bobina, enche uma bobina, daí vai ter, ó. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Em cima eu tenho duas linhas, percebam como ela dá um destaque ali. E embaixo uma linha só, eu tô até com a linha offzinho, que é uma linha quase cremezinha por baixo. Tá? Eu vou fazer aquela costura que já tá feita naquela parte ali, já adiantei. Aí aqui o detalhe é esse, ó. Abre bem, ó, bem, puxa o zíper pra fora. Olha como eu fiz nessa outra parte. Eu vim, entrei e depois vim bem na beiradinha e depois fui engordando. Eu vou mostrar como é que eu fiz ali. Eu entro bem na beiradinha, puxo a linha ali, dou um retrocessozinho pequenininho. Aí agora eu vou ajeitando o tecido e eu quero costurar um pouquinho larguinha essa minha costura. Eu não quero bem na beiradinha porque a manta aqui é fofa. Um pouquinho mais pra dentro vai ficar mais bonito, vai prender mais o zíper, vai ficar mais legal. E aí vou costurando devagar, porque tem a parte arredondada, apesar de ser um arredondado grande. Chego no final, eu faço a mesma coisa do começo, eu puxo o zíper mais pra fora e saio morrendo, onde a costura começa mais larguinha e ela acaba em zero. Duas partes costuradas, a gente vai colocar o cursor. Cursor, eu preciso que uma das pontas esteja menor. Geralmente a minha mão esquerda ela tem que estar com uma pontinha menor. Eu coloco na mão direita primeiro, daí já tem como puxar. Aí eu vou conferir um detalhe aqui, nessa hora. Tá certinho aqui? Ok, fechou. Pode passar o cursor na peça toda e fechar ela. E vai tirar o cursor e vai colocar de novo, tá? Daí, ó, chegou lá no final, já mede as duas pontas, coloquei o cursor de novo, porque ela tem que ficar fechada. Agora eu vou desvirar ela, pra gente poder fechar realmente a parte do corpo ali, a parte que tem o linho e a manta R1. Vou usar a reguinha de novo aqui, só para avisar vocês que caso esteja passando trabalho pela manta, se for muito fofa, pode usar essa régua que ajuda. Fechei a parte de baixo. Tinha alfinetado, tirei os alfinetes. Aqui é o lugarzinho que a gente precisa prestar atenção. Esse cantinho aqui, ó, que são dois. Eu vou passar uma costura. Só que eu vou até onde? Eu vou até perto do zíper, eu não costuro em cima do zíper. Eu vou um pouquinho pro lado, ó. Um pouquinho, dou uma entradinha e saio fora. Não consigo dar uma entradinha, ó, eu vou mostrar aqui. Cheguei ali, eu não consegui entrar com o meu pé, porque o meu pé é mais larguinho, eu venho até aqui e saio fora aqui, ó. E passo um arrematezinho. Pronto, isso é dos dois lados. Fechei dos dois lados. Vamos fechar essas duas pontinhas que é a nossa caixinha de leite. Fechei uma. Agora, a gente vai reparar o detalhe aqui que a gente tem que cuidar nessa outra. Esse lado ali, ele tem que virar para o mesmo lado que o outro virou. Sendo que eu virei a parte, olha, para cá. Então, eu também vou virar para cá. Não tô abrindo a costura. Essa manta tá muito fofa e a minha costura tá bem certinha, então eu não abri ela, eu virei para os dois lados. Virada, a nossa necessaire, a parte de fora tá costurada, a gente só precisa fazer o mesmo na parte do forro, mas deixa eu mostrar ali a junção, como é que ficou. Ficou bem certinha. Olhei a junção, tá errada, o que que eu faço? Desmancha só a caixinha de leite ali e refaz que vai dar certo. Aqui, cuidado. Preciso que faça isso, ó. Pegue o forro e ajeite desse jeito aqui. Vou marcar o espaço que eu vou costurar, vou deixar uma boca para desvirar. Então, eu tô marcando aqui, ó, vou costurar um pedacinho aqui e aqui assim. É meio a olho isso, porque a gente precisa deixar um pouco mais de 1/3 no meio aberto. Aí eu tô costurando, não é onde eu marquei, eu tô costurando aquele cantinho. Já vai dar de ver que, ó, mesma coisa da parte de fora. Cheguei perto do zíper e vou um pouquinho para dentro. Não consigo dar essa entradinha para dentro,
eu vou até perto do zíper, saio fora e faço um retrocesso. Ficou muito frouxo ali, ó, pode ser que tenha ficado frouxo. Faz um pontinho na mão, mas o zíper tá solto. Em nenhum momento a gente prende o zíper, nem na parte de fora, nem na parte de dentro. Agora eu vou costurar a parte de baixo, onde eu marquei. Esses cantinhos aqui são os únicos segredos que essa necessaire tem. Ela é muito simples, ela encaixa bem certinho mesmo. Pronto, a parte de baixo tá fechada, eu vou precisar fechar aquela outra boquinha aqui, novamente igual aquela. Que foi aquilo ali que eu fechei aquela hora. Vou fechar aqui porque depois a gente já faz a nossa caixinha de leite, os cantinhos ali que a gente fala que é do forro. Deixa eu terminar aqui. Pronto, agora é a caixinha de leite. Virei o tecidinho para um lado. A primeira não tem muito o que escolher. A segunda é que a gente tem que olhar para onde que a gente dobrou o tecido. Se eu dobrei o tecido daquela dali para cá, então eu vou dobrar o tecido para cá. Esses detalhes ajudam no final as coisas não ficarem torcendo. Sabe aquele torto que a gente não entende nem onde consertar? Agora eu vou queimar a ponta do zíper, não corto esse excesso. Eu quero esse excesso desse jeitinho, porque é o que também ajuda a dar até o formato e proteger, porque ali realmente a gente não tá com aquele zíper costurado, aquela pontinha ali, ela fica só encaixadinha ali dentro. Agora desvirar a nossa necessaire, olha, é desse jeito que fica o encontro das nossas costuras. O zíper tá mais embaixo ali, ele ajuda a dar o formato. Essa necessaire, ela dá certo, gente, ela é bem simples e ela dá certo. Agora a gente vai ajeitar bem aqui a manta, porque a gente não fez um matelassé, nada. O que vai dar o toque final nessa necessaire, o forrinho também vai ficar para fechar depois, tá? Pode ali no ferro e passar e deixar ele preparado para depois. A gente vai deixar aberto, porque a gente vai fazer agora as folhas e a florzinha para decorar, como essa rosa que tem. 3 moldes de folha, 2 jeitos de a gente fazer. Um jeito é esse. A gente riscando a nossa folha, cortando com uma sobra. O que é uma sobra? Fora do risco e cortando uma outra parte. Esse é um jeito. E cada jeito que a gente escolher vai ser diferente lá na costura. O outro jeito é a gente colocando o molde em cima, deixando uma margem ali um pouco maior também, cortando e depois encaixando ali certinho, cortando um par para essa nossa folha. Isso vale para folha, vale para aquele molde redondo que vai ser a nossa flor e vale para o nosso coraçãozinho que a gente vai personalizar. Ou a gente risca ou a gente corta com o molde em cima. Pronto, a gente tem 2 folhas riscadas de... Olha ali que linda a nossa folha, gente. Aqui o círculo eu comecei a riscar, mas depois eu resolvi cortar somente colocando o molde em cima, que é a nossa florzinha. Coração também não risquei. Cortei 2 quadradinhos, mas posso riscar. Agora a gente vai para a máquina para a gente ver a diferença, que é a gente riscando ou a gente cortando apenas com o molde em cima. Vamos começar por essa que está riscada, que é a única que eu risquei. Aí a gente vai costurar no risco. Por isso a gente precisa cortar com uma margem um pouquinho maior. Essa margem que eu estou falando ali é meio centímetro o suficiente. Tem pontas ali que ficam maior porque a gente está aproveitando o material, mas o que chegar mais perto do risco é bom deixar meio centímetro. Pontinho pequenininho, começa e faz um retrocesso no final. E quando a gente não riscar, Marisa, daí a gente vai usar o molde como base. No redondo eu fiz isso, no de coração também, no de folha. Aí é só o pontinho pequenininho e circulando, circulando, segurando o molde. Também pode alfinetar esse molde, porque ele é papel fino. Eu fiz esses meus moldes aqui com papel fininho, papel craft. Então pode alfinetar. Chegou o final, faz um retrocesso. O segredo aqui é só o ponto ser pequenininho e a gente costurar com calma. A folhinha é muito tranquila de fazer, por quê? Porque ela não é redonda, né? Ela não é redonda, ela não tem pontos de encaixe igual ao coração. Eu vou fazer uma peça de cada aqui junto com vocês, que a gente vê, ó. Chegou no final, vira, retrocesso. Aí é bom a gente ver o que mais nos agrada, né?
Às vezes a gente também não tem uma caneta para estar riscando adequada conforme a cor do material, não tem ali perto da máquina, então a gente poder ter essa possibilidade, né? Lembrar que existe, de estar costurando com o molde em cima. E como é que é com o molde em cima? Parte do pé da máquina está em cima do molde e parte está saindo fora no tecido. Não acelerei, para não criar aquela falsa impressão de que, nossa, outra pessoa fazendo é muito mais rápido. Agora o fiozinho, é bom que a gente tire todo o fio antes de a gente fazer o nosso recorte. Tira de um lado, tira do outro e agora recortar. Recortar com uma margenzinha, pode ser com a tesoura de picote, mas como a gente está usando o linho aqui, ele desfia bastante, então nem vou usar a tesoura de picote aqui nessas curvas, vou usar essa tesoura mesmo. No coração, depois que a gente recorta, a gente tem que cortar o meinho aqui, chegar mais perto da costura, e também tem que cortar essa pontinha de baixo. E na folhinha, todas as folhas que tem ponta, depois que a gente faz o nosso recorte, a gente também precisa estar recortando essa pontinha ali de baixo, ó, tá? Ficar mais próxima da costura, para não ficar uma pontinha muito, na hora que virar, não ficar muito quadradinho. A gente conseguir fazer um biquinho. Agora a gente vai fazer a abertura. Recortar não, a gente vai fazer a abertura. Da folha e do coração são parecidos. Aqui é a folha. Faço um picote no meio e faço um corte na vertical, de pé. O coração, eu já faço um corte, por ele ser pequeno, eu faço um corte deitado, ó, um pouco para cá, um pouco para lá. E essa rodinha aqui, eu já não faço um corte inteiro. Eu faço pequenos cortes bem no centro. Eu vou achar o centro dela. Eu achei o centro, abri bem no centro e faço pequenos cortezinhos. Eu não posso fazer um corte inteiro de 2, 3 centímetros, aqui vai me atrapalhar depois na hora que eu for fazer a flor. Então é só esse detalhe aqui que a gente tem que cuidar. Aí essa daqui eu vou fazer igual a folhinha, vou cortar ao comprido, tá ali o meu corte, vou desvirar minha folha. Por se tratar de linho, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter costurado com ponto miudinho, pequeno, porque o linho tem uma trama mais aberta. Na hora que eu estiver desvirando aqui, eu tenho que ter cuidado. Não posso botar força em nada pontudo, senão eu vou abrir a trama do tecido. Assim eu vou desvirar todas as minhas peças. Desvirei. Aqui eu vou pegar e vou... O restinho que eu tiver de manta, eu tenho manta R1, que foi usado no estojo, mas eu tenho manta acrílica. Eu peguei a minha manta acrílica, que é aquela manta mais fofa, e tô cortando pedacinhos. E daí eu vou encaixando. Eu não quero que fique uma almofadinha muito gorda. Eu quero que fique um fofinho mais ou menos. Esse aqui é um pedacinho de tecido. Observe o que eu tô fazendo. Também é o restinho do nosso corte. Tô encaixando ele no buraquinho. E por quê? Porque eu não quero dar uns pontinhos à mão. Linho desfia muito. Se a gente for fazer o ponto... um pontinho invisível, algum pontinho para poder fechar, ele vai querer abrir. Aqui a gente já tá na nossa decoração da folha. Então vamos observar. A máquina da esquerda no bege, vocês estão vendo, eu tô costurando numa posição, essa outra aqui, a câmera tá em outra posição, já é uma folha rosa. Mas ambas foram usados para os mesmos estojos. Então vamos lá. 2 fios de linha 120. O que é linha 120? Aquela linha de retroizinho, tanto pequenininho quanto grande, linha de costura normal, colocada em cima junto. Aqui, os 2 fios nem são muito iguais, tá? Eles são próximos, um pouquinho mais escuro para poder aparecer o detalhe ali. Eu vou e depois eu volto nesses cabinhos. Agora quer ver aqui, ó. Cheguei aqui. Aí eu volto de novo e faço esse talinho central. Então, no caso, esse talinho central eu fui 4 vezes. Não tem necessidade. Aqui é só para ficar um detalhe mais grossinho. Faço retrocesso no final. Fica desse jeito ali, ó. Viu a rosa como é que ficou? E agora eu vou tirar o fio da bege. Fio do lado direito primeiro retirado, depois o lado do avesso. E a nossa folha ficou desse jeito. Prontinha. Agora a gente vai fazer todas as outras folhinhas igual, mesmo processo. Agora a gente vai fazer a nossa flor, tá?
O buraquinho, como eu falei ali no meio, é o menor possível, e por isso que a gente dá uns picotezinhos ao redor do centro, e agora a gente vira com calma, porque quanto menor o buraquinho aqui, melhor pra gente a hora que a gente estiver fazendo a nossa florzinha, que a gente já está no processo agora. Agora eu tô desvirando, acelerei o vídeo aqui, porque eu tô ajeitando, eu não vou passar no ferro, só ajeitei na mão mesmo, mas pode passar, tá? Aqui eu tô só medindo, vou pegar minha cordinha, que foi 25 centímetros, tá aí na descrição do material de vocês, vou colocar aqui no centro, o buraquinho tá embaixo, tá bem no meio aqui, eu vou passar um pontinho na máquina. Esse pontinho aqui, se quiser, já pode fazer na mão também. Pode fazer isso aqui na mão. Fiz na máquina, tirei o fio. Agora eu dobro pra cá, já providencio uma agulha de mão com fio duplo na agulha e o fio parecido com o tecido. Não fio de destaque, não aquele fio mais marronzinho que a gente estava costurando, mais café com leite ali. Prendi meu nozinho ali dentro. A parte de baixo está aberta, vocês estão vendo ali que tem um buraquinho. E agora eu vou dar uns pontinhos ali para eu firmar bem essa minha linha ali no centro. Nessa hora que daria de prender a cordinha que tá ali embaixo, Marisa, não, é arriscado. Então teria que prender a cordinha antes a mão e daí depois fazer o que eu tô fazendo aqui agora. Agora a gente vai desvirar. Desviramos, tem aquele nosso buraquinho, por isso que eu disse que ele não pode ser grande. Eu dobro para dentro uma pontinha. Aqui a gente tá com linho, tá? É o linho misto ou um linho puro. Ele é um tecido muito mais poroso, por isso abre mais os buracos, tem que estar tomando cuidado. E desfia muito mais com tricoline, por exemplo. Aí eu dobro de um ladinho e dobro do outro, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô escondendo aquele meu buraquinho e tô fazendo dobrinhas para essa minha flor. Então aqui ela já tá praticamente toda dobradinha. Agora o que eu vou fazer? Enrolar esse meu fio que tá duplo, com força, para firmar bem ali no meio. Agora eu pego a própria linha que tá ali, como base, e vou fazer, tô fazendo aqui, ó, 2, 3 arremate, onde eu já dou um nó na minha linha. Vou passar a linha por dentro, para tirar um pouquinho mais para dentro, não ter que cortar ali, sem... e ficar a ponta. Deu. Cortei a linha, agora eu vou ajeitar a minha flor. Minha flor tá pronta. Ó, a linha que eu passei, ela ficou por cima ali, ó. Então eu vou ter que cortar. Minha flor tá pronta. O que falta na minha flor, no nosso projeto ali? Ela tá ajeitadinha. A proposta do linho era essa, que ela ficasse assim, com esse formatinho. É botar essa pedrinha agora. Coloca linha escura na agulha, aquela linha mesmo que a gente estava bordando. A linha da cor da pedra, na verdade, o mais próximo da pedra que a gente tiver. Colocou a linha na agulha, toma cuidado aqui, ó. Porque a gente não pode que essa linha transpasse para o outro lado. Ela tem que ficar só nesse fio, nesse tecidinho de dentro. E aí agora a gente vai pregar a nossa pedra. Aí vai depender da pedra. Se a gente está botando uma pedra, um botão, como é que a gente vai colocar? Essa pedra aí, ela tem um furo que atravessa de um lado do outro, ó. E eu tô cuidando do outro lado. Então, eu tô me ajeitando aí o tamanho da pedra. Ó, coloquei ela. Passo lá pro outro lado. Já passei uma vez, vou passar duas. Tem 2 fios de linha na minha agulha e é a linha que a gente está usando de costura normal. No caso aqui, a mesma linha que a gente usou para fazer as folhinhas. Tô olhando para ver se o fio não passou pro outro lado. Tá bom, tá firme. Eu tô sentindo que tá firme. Não tenho que ficar mais firme do que isso. Agora eu vou fazer arremate. Pronto. Senti que fez o arremate, passei a linha por dentro, saí lá na frente. Vou cortar minha linha. Cortei. Agora eu vou ajeitar a minha flor. E vou encaixar minha pedrinha ali dentro. Eu tinha desdobrado tudo para poder pregar a pedrinha. Nossa flor agora tá pronta. Agora é só reservar ela para depois botar no estojo. Tá prontinha. Ai, ficou linda, gente. Agora a gente vai pro nosso coraçãozinho, porque daí é a última parte pra gente depois ir pro estojo colocar coração, a flor e as folhas. O coraçãozinho tá aberto e eu vou encaixar a nossa manta, os restinhos que eu tenho ali de manta, a mesma coisa que eu fiz nas folhas. Esse processo aqui a gente vai fazer nas folhas e no coração tudo junto. E depois a gente vai colocar um pedacinho de tecido do mesmo jeito. No caso do coração, a gente vai bordar uma inicial.
Já coloquei os tecidinhos, a manta ali, agora eu vou colocar o tecidinho que vai me ajudar no acabamento. Depois que eu faço o inicial, ele fica firme ali dentro e dá um resultado interessante, o resultado final que serve aqui pra gente. Agora, vamos preparar a máquina aqui. Aliás, antes a gente tem que riscar. Pontinhos à mão? Não, porque ele desfia demais, gente, a peça é muito pequena. Se eu tentar dar uns pontinhos, olha aí nesse daqui como é que ficou, ó. Eu fiz à mão, essa inicial. Tá? Eu fiz à mão, coloquei a linha na agulha, fiz à mão. Aqui a gente vai fazer na máquina, pra gente ter essa opção aí. Agora eu vou desenhar um L. Aí eu vou dizer que esse L aqui, depois que eu fiz 2 vezes, fiz um à mão e fiz outro à máquina, eu descobri que o L tem uma perninha ali em cima, né? Uma curvinha. Tem. Ó, igual esse rosa aí que eu tô falando, esse aí depois eu fiz também na máquina. Mas vamos lá, vamos fazer aqui na máquina agora. Coloca embaixo do pé da máquina, pontinho. Dois fios em cima, um fio, a tonalidade aí vai ter que ser conforme o tecido que a gente estiver fazendo. O rosa aqui ao lado e o bege, eu usei o mesmo que eu estou usando aqui no bege, ó. Que é um cafezinho com leite. Nem chega a ser um marrom escuro não, tá? Não precisa agredir demais. Já ficou elegante o suficiente. E se a gente não souber, tem que fazer um testezinho. Pega a linha, coloca em cima. Não tem 2 cones para colocar, como eu coloquei, um cone do lado do outro, passei. Enche a bobina da máquina, coloca uma bobina, uma lançadeira aí, né? No caso a lançadeira, a bobina é aquilo que a gente coloca dentro da lançadeira, sabe, né? Ou enche até a mão, enrola aí num conezinho, para ter os 2 fios. Não vai tanta linha assim, se a gente parar para pensar. Chegou no final, retrocesso. Tá, eu não vou querer que esse meu bordadinho desmanche, ó. A mão esquerda, sempre auxiliando bastante. Tá pronto o nosso L aí, que faltou a perninha ali de cima. Agora eu vou tirar o fio. Agora a gente vai separar nossas folhas, o nosso coração, pra gente poder fazer a decoração da nossa peça. E a nossa florzinha, que no caso aqui ela tá com um pingente pro nosso cursor. Agora a gente vai colocar ela aqui no cursor e a gente vai fazer um nozinho duplo. Eu não sei se é assim que se chama no macramê, mas é um nozinho, um enlace aqui diferentezinho. Olha como é que a gente faz. Se a cordinha for mais grossa, esse detalhe vai ficar mais bonito ainda. A gente passa por dentro, tradicional que a gente faria. Aqui a gente ia puxar e ia deixar assim. Mas não. A gente abre com aquilo ali, pega esse fiozinho que tá ali aberto e passa por dentro da flor de novo. Pronto. Agora é só puxar firme, retinho, que no caso a gente fez 2 vezes aquele enlace que geralmente a gente faria. E fica um nozinho ali. Ele ficou discreto porque a cordinha aqui é bem fininha, mas se ela for mais grossa, já vai ficar um detalhe. Mas mesmo fininha, olha como fica bonitinho, fica mais seguro. Agora aqui, simplesmente é um nó. Só que a gente passa com cuidado e a gente vai ter que ir ajeitando para que ele fique bem ali no comecinho da flor, para ficar um acabamentozinho. Só isso. Aqui eu não acelerei demais para não parecer que é muito mágica para vocês, tá? Aliás, não acelerei nada. Ó, vai indo com o nó, exatamente como tá aquele ali. Aquele nozinho é bem sutil. Mas é disso que faz a diferença na nossa peça, né? A sutileza dos detalhes. Ali eu mostrei que a peça rosa tá toda no alfinete. A gente pode usar cola de silicone fria ou outra cola que tu costume usar aí pro teu tecido, pros teus artesanatos, mas eu confesso que eu vou usar aqui somente linha e agulha. Mas antes a gente precisa fazer esse processo aqui, ó. Vou guardar o meu chaveirinho aqui pra dentro. A gente vai precisar distribuir as folhas, porque tudo vai depender da quantidade de folhas que a gente colocou. Aqui foram 6 em cada estojo. Ó, eu peguei a grande, agora eu peguei essa daqui, coloquei um pouquinho para trás, daí eu vou colocando um alfinetezinho ali.
não tem como a gente, a não ser que a gente fez vários, aqui a folha, ó, tem um comecinho, então ela tem um jeitinho ali. Peguei essa outra, coloquei ali. Como eu já fiz a rosa, eu meio que tô me baseando por ela, mas só que a rosa tá, as folhas da rosa estão um pouquinho diferentes. Ó, já subi mais essa folha para ficar um detalhe mais para cima, lembrando que esse estojo tem a parte ali de baixo, né? Então se botar as folhas muito para baixo, aqui é um pouquinho de paciência, tá? Alguns minutinhos assim, só pra gente ajeitando e olhando. Olha só, aqui nesse lado eu botei duas grandes e uma média. Ali eu já coloquei uma média e duas pequenas. Aqui eu já tô com uma grande e duas pequenas. Então, a gente tem que realmente distribuir para ver. Aí, claro, se a gente for fazer vários estojos, estou fazendo vários, pode ser 2, 3. A mesma quantidade de folha e tamanhos, a gente faz um e depois só olha para o primeiro e vai recolocando. Só que a gente também tem a opção de cada estojo dar um toquezinho, não ficar aquela réplica, né? A gente muda um cantinho aqui, muda um cantinho ali, também tem isso. Pronto, ó. Coloquei. Agora eu olho bem se a parte... Esse coração ali é pequenininho. Eu tinha feito antes o de vocês, aí no nosso molde é esse daqui, ó. Então, eu vou colocar esse coração aqui, tô posicionando. Ele pode ser mais em cima, ele pode ser um pouquinho mais no meio. Só que cuidado para não ser muito embaixo, porque depois a pessoa coloca coisas no estojo e se ela encher muito conforme for, aquilo vai ficar muito para baixo. É isso, agora eu vou olhar essa medida aqui minha, lembrando que o estojo vai ficar de pé. Vou ver se eu gostei. Vou fechar o estojo, eu preciso olhar se eu gostei. Lembrar que se a gente colocar 2 cursores, essa florzinha pode ficar no meio, no caso, principalmente se a gente não for usar o coração ali com a inicial. Mesmo um coração com a inicial, tá? Daí a gente pode usar 2 cursores. É só na confecção a gente colocar um cursor de um lado, outro do outro e florzinha nos dois. Agora eu vou costurar uma folhinha pra gente ver como é que vai ser. Fiquem tranquilos, a gente vai costurar uma só, tá? Daí depois o resto a gente vai repetindo o processo. Aí são pontinhos que a gente vai pegando no estojo e na folha. E cuidado para não pegar a parte de dentro da peça. E eu também não quero pegar bem na beiradinha da folha, eu quero que ela fique solta, eu quero um efeito 3D. Isso é primordial aqui. Aí eu vou pegando no estojo e na folha, no estojo e na folha. Tapando aquela abertura que a nossa folha tem, aquele buraquinho que foi feito para desvirar, é o suficiente. E depois deixar ela soltinha. Aí eu vou contornar ela. Vou fazer uma vez e vou ver. Já tô contornando ela para ver como é que vai ficar. Chegou aqui, nesse ponto, eu vou olhar o meu começo. Aí aqui eu olhei o meu começo e eu vi que os pontos estavam muito grandes, ó, muito grandões. Aí eu vou dando pontos menores. Então o que eu indico? Se o ponto for pequenininho, pega um pontinho no estojo e um pontinho na bolsa. Aqui por ser no vídeo eu tentei fazer um ponto maior para render no vídeo, mas acabou que eu não gostei desse lado. Então eu refiz essa primeira parte, agora sim, agora eu gostei. Quando eu fiz a primeira parte ali eu já não gostei, quando eu virei a folha eu já fiz menorzinho, agora arrematezinho. Bem delicado, aqui tem 2 linhas na agulha, então esse arremate, se ficar desconfiado, faz mais na parte de baixo da folha, onde uma folha cobre a outra, sai e corta pro lado de dentro. Essa abertura aqui, eu fechei o estojo ali, o outro de óculos, tô mostrando pra vocês, é só colocar embaixo da máquina, a gente nem vai fechar aqui, tá? Porque tá pronto o nosso estojo, agora é só costurar o restante das folhinhas e deu. E aí me diz o que tu achou.